Então, sem mais delongas, Lu, bem-vinda, seu oi aí para os nossos espectadores e depois eu já engato a primeira pergunta. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui falando, né? Esse convite da Sinopse, editora que eu tenho tanto carinho, que publicou vários dos meus livros, das minhas obras, né? Livros que eu tenho muito amor também, e esse do TDAH eu gosto muito, acho um livro bem importante, recebo inúmeros feedbacks de famílias, de profissionais, então é um livro bem importante aí para a gente estar psicoeducando crianças, né? Desse transtorno tão prevalente, tão presente cada vez mais. Então, um prazer a todos, né? Vamos ver, assim, vamos às perguntas, assim, o quanto eu posso esclarecer para vocês, estou à disposição. E muito obrigada pelo Ricardo me convidar, pela editora, então estou bem feliz com esse momento. Perfeito. Antes da próxima pergunta, aliás, da primeira pergunta, que eu não fiz nenhuma ainda, já fica ali o cupom ali para, se você quiser comprar o livro, tá aí o QR Code, mas, né, já que você está aqui nos assistindo, anota aí, ó, vai sair aí embaixo, né, o cupom Entrevista 51, né? É um cupom com 15% de desconto, não só para comprar o livro da Lutícia, como para comprar qualquer produto em nosso site. Aí o pessoal pergunta: mas eu estou vendo esse vídeo aqui em 2048 e tal, vai estar valendo o cupom. Enquanto esse site da Sinopse estiver no ar, enquanto esse vídeo estiver no YouTube, você entra no site e tem 15% de desconto usando o cupom da entrevista aqui da Lutícia, que é o Entrevista 51. Lu, sem mais delongas, qual o principal objetivo desse livro e a partir de qual faixa etária é indicada a leitura? Então, assim, quando eu criei o livro, o objetivo principal era ter um material lúdico, um material ilustrativo, um material interativo, onde a criança pudesse entender e ser educada sobre os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sempre digo, a gente conhecer o que a gente tem em todas as idades para que a gente possa mudar e para que possa fazer sentido o processo de mudança. Então, se eu desconheço o que eu tenho e os sintomas que acometem, né, várias falhas na escola, na família, entre os amigos, enfim, porque o TDAH tem interferências em diversos lugares, dependendo do nível de gravidade. Então, uma coisa que me inquietava bastante era que não tinha material, não existia nenhum material específico. Existiam alguns, mas não de uma forma mais lúdica e muito mais ilustrativa, com menos texto, para que a gente pudesse, então, pegar de uma idade, a gente pode trabalhar dos 5 em diante, né? Até porque a gente não faz o diagnóstico de TDAH em crianças muito novinhas, né? Geralmente, o diagnóstico mesmo, né? E onde a criança começa a ter um entendimento maior, é aí pelos 5, 6 anos. Então, eu diria que dessa idade em diante e até com adolescentes. É claro que não com adolescentes finais, mas com adolescentes iniciais, vamos pensar aí até uns 14 anos, e eu, às vezes, mostro até para adultos que adoram, para pais que leem e dizem, bom, eu tenho isso e se autodiagnosticam, porque eles vão ler para a criança, e como a gente sabe que o transtorno é muito prevalente do ponto de vista genético, ocorre que muitas vezes a gente, quando avalia a criança, os pais se identificam tanto com os sintomas da criança, ou quando leem o livro, eles dizem, bom, eu também tenho. Então, eu diria que ele é um livro super esclarecedor, né? Ele tem, eu procurei botar poucas informações escritas, porque, principalmente, as crianças com TDAH, elas não têm paciência para uma leitura. É justamente o que a gente faz quando a gente pede adaptação escolar, que se diminua o número da escrita, por exemplo, de enunciados de prova, ou textos menores, mais visuais. Então, justamente o cuidado desse livro é que ele possa ser muito mais visual e lúdico, né, com menos escrita, que a criança possa conseguir ler, né, que a criança possa conseguir entender. Então, o objetivo mesmo é psicoeducação. Então, psicoeducar a criança sobre os sintomas do TDAH. Excelente, excelente. Antes da próxima pergunta, apenas um lembrete para você que está aqui nos assistindo, para nos seguir ali no Instagram, né? @sinopse, e também no Telegram, né? Temos um canal ali no Telegram para te manter informado a respeito de lançamentos de livros e de programas que a gente publica aqui no YouTube. Mas, Lu,
Nosso público aqui é elástico, tem estudante de psico, tem psicólogos, vão ter pais, vão ter as próprias pessoas aqui que estão curiosas pelo assunto, como vai ter lá o nome TDAH. O que é TDAH, né? Quais são as formas em que ele se manifesta na criança? Vamos dar uma explanada agora sobre o tema TDAH, porque esse recorte aqui com certeza vai interessar muita gente. Tá. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? Até o momento, a gente fala que ele vem desde sempre, mas a gente consegue identificar. Por que neurodesenvolvimento? Porque ele vem aparecendo ao longo do desenvolvimento da criança. Quanto mais a criança vai crescendo, mais ela vai tendo exigências externas, ou seja, a escola vai ficando mais exigente, as tarefas vão ficando mais difíceis, e ela vai tendo que dar conta, e cada vez dar mais conta, de várias questões ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente vai crescendo, quanto mais a gente cresce, mais questões para administrar ao mesmo tempo a gente vai ter na vida. Então, geralmente, as questões começam a piorar. Claro que tem casos mais graves de transtorno de déficit de atenção, que já fica muito evidente aos 5 anos, aos 6 anos. A gente fala que antes disso existem pródromos, ou seja, existem características de um TDAH, mas que a gente vai tratar muito na clínica de TCC, para tentar que essa criança, né, se desenvolva e lá pelos 5, 6 anos, talvez, então, fazer o diagnóstico, ou o diagnóstico, de repente, dependendo do nível de gravidade, pode ser feito antes. Mas, em média, né, os diagnósticos são feitos aí pelos 5, 6 anos, pelos 6 anos, mais ou menos, né, assim, mais propriamente dito, não quer dizer que antes disso não possam ocorrer diagnósticos, mas a gente vai percebendo que a criança vai desenvolvendo. Então, o que que acontece, né? Onde é que ocorre? Tem várias formas que eu posso explicar, mas vou pegar primeiro de uma questão mais neuroquímica e neurológica, porque a minha área também é a neurociência, de onde ocorre o TDAH no nosso cérebro, tá? A gente tem o nosso lobo frontal, onde a tarefa principal dele, principalmente o córtex pré-frontal, é que ele possa inibir interferências do nosso sistema límbico, que é o miolinho ali do nosso cérebro, que seria, então, o nosso cérebro mais instintivo, o nosso cérebro mais irracional, mais dotado das nossas vontades e sem muita interferência do que é certo e errado. Então, o nosso lobo frontal, ele vai definir, não, só um pouquinho, tu tem um trabalho para entregar, tu tem que organizar esse trabalho, tu tem que arranjar os materiais para esse trabalho, é como se ele fizesse uma organização, que a gente chama de funções executivas. As nossas funções executivas, e a gente pode fazer até um paralelo, funções executivas são funções que um executivo tem que ter. Então, quais seriam elas? Né? A capacidade de iniciativa, a capacidade de planejamento, capacidade de tomada de decisão, capacidade de organização e flexibilidade mental. O que é flexibilidade mental? Bom, não deu certo por esse lado, eu vou fazer uma outra estratégia. Então, todas essas funções, elas estão relacionadas ao nosso lobo frontal, e principalmente mediadas pelo nosso córtex pré-frontal, que é essa região que nos organiza, que nos orienta, onde a gente tem as nossas funções executivas, ou seja, o nosso lobo frontal é o que vai executar essas nossas funções de nos organizar ao longo da vida. E acontece que tem uma questão de neurodesenvolvimento, porque eu sempre brinco assim que o ser humano é o animalzinho que nasce mais prematuro, porque se a gente for pegar uma vaquinha, ela nasce, ela se levanta, ela já mama e ela não tem muito mais tarefas a desenvolver do que aquilo, ela já está pronta para a vida, ela só tem que ganhar peso e crescer. E o bebê humano, ele não está nada pronto depois de 9 meses de gestação. Ele é muito prematuro para enfrentar a vida, tanto que ele, se ele não for alimentado, ele vai morrer, né? Tanto do ponto de vista motor, ele não consegue nem firmar o pescoço para poder se manter, diferente de um outro animal que tem um cérebro mais rudimentar. Só que isso nos traz algumas questões, porque o nosso lobo frontal, ou seja, mais especificamente o nosso córtex pré-frontal, ele vai terminar de acabar a sua maturação aos 24 anos. Já tivemos pesquisas que nos mostravam que era aos 21. Agora as pesquisas avançaram que é aos 24. Talvez venham mais pesquisas que desconstruam essa ideia, que nos digam que é aos 25, 26. Porque, claro, as coisas vão mudando, a vida vai mudando e a maturação também desse cérebro vai mudando.
né? A gente é mediado pelo contexto. Inúmeros fatores podem estar relacionados a isso, que não vem ao caso explicar, e que a gente pode estar falando em outro momento sobre funções executivas especificamente. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção, as pessoas, principalmente do senso comum, elas pensam o quê? Ah, são pessoas que têm dificuldade de atenção. Quem dera que fosse só dificuldade de atenção. Então, as pessoas que têm TDAH, elas têm dificuldade nas funções executivas, que são todas essas funções que eu falei anteriormente. Funções estas mediadas por essa região cerebral que eu também abordei. Então, o que a gente diz? Existe um período desenvolvimental. Então, eu não posso exigir que uma criança de 4 anos funcione como uma criança de 8 anos do ponto de vista de funções executivas. Então, quando a gente vai avaliar uma criança, a gente tem que avaliar ela dentro do padrão dos pares de iguais, da idade do que é esperado do ponto de vista neurobiológico para ela naquele momento. O que ocorre é que muitas crianças têm estes gaps, né, funcionais neuroquímicos, e é isso que neuroquimicamente é o TDAH. Então, existe uma e quando eu digo uma alteração, não é uma alteração, porque as pessoas podem se impressionar, né, se há uma alteração cerebral. Não é, mas é uma questão de funcionamento neuroquímico cerebral diferente e que causa diversos sintomas. Existem estudos que mostram que que o TDAH pode se autorregular na idade adulta. Com essa maturação cerebral, a pessoa pode vir a se livrar do TDAH. Isso está muito relacionado também a pessoas que se trataram, que fizeram o tratamento correto. Por isso que é tão importante a gente sensibilizar os pais para que eles consigam perceber a importância de tratar os seus filhos do ponto de vista medicamentoso. E sim, transtorno de déficit de atenção requer, a maioria das vezes, tratamento combinado. Que o que é isso? Psicoterapia mais medicação. Tá? Salvo algumas exceções e raras exceções onde é muito leve e a gente consegue, então, só com psicoterapia dar conta. Tá? Mas a maioria dos casos vai precisar de tratamento combinado. Se a gente for pensar e perguntar para 100 pais, eu acredito que 90%, ou se não 100%, vai dizer: eu não gostaria de dar uma medicação para o meu filho. Nenhum pai e nenhuma mãe gostaria, quando eu falo pais, eu estou falando de pai e mãe, mas gostaria de ter que dar nenhum paracetamol para o seu filho. Tá? A gente não gostaria de ter que dar. Mas nessa questão do TDAH, o tratamento é extremamente importante, que a gente pode falar numa outra pergunta, num outro momento. Mas voltando ao que é, então ele seria muito mais que dificuldade de atenção, ele seria dificuldade nessas funções executivas, tá? Que dependendo do nível de gravidade, podem acarretar problemas importantes de comportamento, de disciplina, problemas muitas vezes cognitivos, né? Para a gente poder aprender, a gente tem que parar, a gente tem que conter o comportamento, a gente tem que inibir interferências e a gente tem que prestar atenção na professora para daí começar o processo de aprendizagem. E muitas vezes essas crianças não conseguem parar e não conseguem focar a atenção. Aí eu abro um leque porque existem 3 subtipos de TDAH. Então a gente tem o TDAH tipo desatento, onde o carro-chefe dos sintomas das crianças é desatenção. A gente tem o TDAH tipo hiperativo e impulsivo, onde o carro-chefe é, como o próprio nome está dizendo, a impulsividade e a hiperatividade. E a gente tem o TDAH tipo combinado, onde tem, né, criança e adolescente tem tantas características desatentas quanto características impulsivas e hiperativas. Então, a gente tem esses 3 subtipos, onde a gente tem critérios diagnósticos definidos pelo DSM, né, que é o nosso Manual Internacional de Transtornos Mentais, e que a gente vai fazer o diagnóstico clínico desse transtorno. Porque o diagnóstico do TDAH, ele é clínico. O que ele é clínico? Ele é feito em cima de sintomas e de prejuízos na funcionalidade dessa criança. Quando começou a se falar em TDAH, e eu estava no início da minha carreira, já formada, ou prestes a me formar, a gente tinha visões errôneas, assim, a gente achava, porque estava começando a desvendar esse diagnóstico. Eu sempre digo, a medicina baseada em evidências e a psicologia baseada em evidências, elas são áreas científicas que elas vão construindo teorias e desconstruindo teorias
a todo momento, e isso vai fazendo o crescimento da ciência e o crescimento do nosso conhecimento. Então, lá no início, o que a gente pensava? Que as crianças com TDAH, elas tinham dificuldades escolares. Isso não quer dizer, absolutamente, não tem nada a ver, porque tem crianças... Por quê? Porque a área intelectiva é de outra ordem. A área intelectiva não está relacionada apenas com funções executivas e apenas com atenção. Ela é muito maior. Então, uma criança pode ter uma capacidade cognitiva global muito boa, ter um TDAH e ir muito bem no colégio, porque ela tem uma capacidade cognitiva boa que compensa todo o resto. E pode ocorrer o contrário também, mas não é um parâmetro não ir bem na escola. Isso não é um parâmetro para definir diagnóstico de ter TDAH ou não. Outro erro também, né, lá no início dos diagnósticos, então, que a gente pensava era, bom, se é ansiedade, não é TDAH. Isso é um erro brutal, porque hoje se sabe que existe muita comorbidade. O que é comorbidade? TDAH associado principalmente com transtornos de humor, com ansiedade, com transtornos disruptivos, né, do controle do impulso e da conduta. Então, é difícil o TDAH, pode vir, mas que eu brinco, um TDAH purinho, só TDAH. Né? Geralmente ele vem acompanhado de outros transtornos, e a gente não pode se contentar, bom, avaliei uma criança, tem TDAH, ok, tem TDAH, achei a resposta. Não, daí que a gente tem que percorrer para responder para aquele caso e nos responder se essa criança tem associação com outros transtornos ou não. Esse TDAH está associado a quê? Se eu achar que não está associado a nada, eu fico só com o diagnóstico de TDAH. Mas vou dizer que, geralmente, a gente tem associações com outros diagnósticos. As prevalências mostram que elas são bem altas. Muito bom. Bom, depois dessa aula sobre o que é TDAH, se você que está nos assistindo ainda tiver alguma dúvida sobre o assunto, eu acho que não vai ter, mas de repente sobre algum livro que aborde o assunto, alguma outra ferramenta para você usar em clínica, você pode pegar o seu WhatsApp 51 3600 6699 e entrar em contato com o nosso atendimento personalizado, que vai ter alguém para te atender e tirar suas dúvidas, por exemplo, quais livros você pode ler sobre esse tema, quais baralhos, quais ferramentas você tem no nosso site, entre os 2.500 produtos, para adquirir e aplicar no seu trabalho aí na clínica, tá bom? WhatsApp 5136006699 ou pelo Instagram, ou mesmo pelaquela janelinha que abre quando você acessa o nosso site. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!